Olá, eu sou Pablo Kurlander e eu quero dar as boas-vindas a você, nosso aluno da Breca Educando, a esse novo curso sobre a jornada dos 12 passos, os 12 passos na comunidade terapêutica. Um curso que, como vocês sabem, ele está inspirado em meu livro, que é um livro de apoio, um livro que é uma releitura dos 12 passos adaptados para a comunidade terapêutica, que depois, ao longo desse curso, eu vou contar um pouquinho mais da história, de como surge, não, esse curso, de como surge esse livro, de onde que vem, né, a ideia de fazer uma releitura dos 12 passos, porque muitas vezes as pessoas podem até pensar, quem é dessa área, né, se você já conhece o programa dos 12 passos há muito tempo, pode até ter essa curiosidade, né, de por que uma releitura dos 12 passos, né? Os 12 passos eles já não são suficientemente completos, eles não têm tudo que é necessário, né, que precisam de mais uma releitura, né, como já foram feitas algumas, mas especificamente, né, nesse caso, né, foi uma releitura feita a pedido das pessoas com as quais eu trabalhava na comunidade terapêutica, algo que foi sendo construído muito mais como um material de apoio, né, para a comunidade que eu coordenava, que muito tempo depois passou a se tornar de fato, né, um livro, né, algo mais consistente, e agora, né, esse curso que oferecemos para você. Tá? Esperamos que esse curso contribua tanto com a sua própria caminhada. Se você é um dependente químico em recuperação, com certeza vai poder contribuir, né, com o seu próprio processo de recuperação. Se você não é um dependente químico, com certeza vai poder contribuir também, porque os 12 passos eles já foram adaptados, como vamos ver, né, para inúmeras, mais de 150 irmandades diferentes, com tipos de compulsões diferentes. Então, ele é um programa extremamente completo, complexo e profundo, que se adapta para diversas realidades, não somente a questão do álcool e da droga. Então, com certeza, esse curso, assim como para mim, pessoalmente, como para a nossa equipe da Breca Educando, e espero que para você, vai ser uma jornada de transformação, né? O que eu mais desejo é que, ao terminar esse curso, você não só tenha aprendido algumas questões importantes, como também, né, tenha transitado por esse processo de recuperação, tenha contribuído com a melhora, né, de você como pessoa em recuperação, de você como ser humano. Essa primeira aula que vamos começar agora, então, é uma aula na qual eu vou começar explicando nesse módulo, né, a história dos 12 passos, e para falar da história dos 12 passos, inevitavelmente, então, né, para poder contextualizar de fato, temos que começar pela história do álcool, né, porque para contextualizar os 12 passos tem que contextualizar o Alcoólicos Anônimos, obviamente, né, e aí precisamos entender, né, quando surgem os Alcoólicos Anônimos, o que o álcool representava no cenário internacional. Então vamos ver aqui nessa primeira aula um pouco disso, né, do que o álcool representa, né, como que o álcool foi visto, né, que ele era dentro da história do cenário mundial. E a primeira questão de todas, né, é que aqui estamos vendo a imagem do Baco e de Dionísio, né. O álcool ele sempre esteve presente ao longo da história da humanidade. Desde o começo, desde os primórdios, desde os primeiros textos, as primeiras culturas, sempre o álcool ele apareceu na Bíblia, né? Aqueles mais estudiosos da Bíblia com certeza conhecem as histórias de Noé, né? E outras histórias relacionadas com o álcool. Aqui na imagem nós podemos ver então o Baco, né? Dionísio e Baco, que seriam os deuses do vinho, né, na mitologia grega e romana. Né, à esquerda, uma imagem de Dionísio, à direita, uma imagem de Baco, que é a mesma divindade, né, com a diferença de que uma é numa mitologia e a outra na outra. Então, tinham, né, nesse verso da filosofia e da cultura ocidental atual, que é a Grécia Antiga, né, com sua mitologia, com a sua
né, com toda essa fértil, esse fértil verso, né, de divindades que nada mais representavam, né, e nada menos do que as características humanas, do que os anseios, os desejos, as dificuldades, as paixões, né, e o álcool ele estava presente já dentro, né, desse verso inicial daquilo que entendemos, né, por humanidade, por sociedade. Aqui vamos ver algumas das características, né, e dos momentos em que o álcool aparece ao longo da história, certo? Para conseguir entender um pouquinho melhor como que o álcool, de fato, ao longo de todo o processo, ele se faz presente, tá? Uma das questões que podemos perceber, né, a nível mesmo botânico, não somente, né, numa questão relacionada com a cultura, é que as plantas que podem produzir álcool são praticamente infinitas. Quase que qualquer planta fermentada é capaz de produzir álcool. Então, isso permitiu que o álcool estivesse presente em todas as regiões do mundo, em todos os lugares. Diferente de outros tipos de substâncias psicoativas que eram muito específicas de uma determinada região geográfica que se relacionava com a possibilidade da produção de um determinado tipo de planta, né? O álcool, com essa possibilidade quase infinita de produção, ele, né, poderia estar presente de fato em praticamente todas as culturas, em todas as sociedades, certo? Vamos continuar aqui com os slides. Já dos primeiros, uma das primeiras inscrições, né, dos registros em relação ao álcool, vemos aqui nessa imagem à direita, né, uma tábua cuneiforme dos sumérios, né, aproximadamente do ano 2200 a.C., ou seja, mais de 4.200 anos, mais de 4.000 anos atrás, né, os sumérios, né, ali no Oriente Médio. Essa era uma escrita, né, que podemos ver aí na imagem, escrita cuneiforme, e já recomendavam, né, olha que interessante, o uso de cerveja, né, da bebida fermentada, como tônico para mulheres lactantes, né? Vai saber se é de aí que vem aquela lenda, né, de que cerveja preta é bom para as mulheres que estão amamentando, né? Depois, mais ou menos na mesma época ainda, né, tem um papiro egípcio muito interessante o que está escrito, né, que era um papiro de uma inscrição, de um texto que era aparentemente de um mestre para o seu aluno, de um chefe para um subalterno, que diz o seguinte, como vemos ali: eu, teu superior, proíbo-te de frequentar tabernas, estás degradado como as bestas. Me dizem, aí outra inscrição de um pai para um filho, me dizem que abandonas os estudos, que vagas pelas ruas, a cerveja é a perdição da tua alma. Uma das questões interessantes em relação ao álcool, e talvez bastante diferente do que a gente encontra com outras substâncias, é que o álcool ele já aparece como uma substância problemática que causa danos, que cria, né, essa situação de confusão, né, da proibição da taberna, do prejuízo, né, de abandonar os estudos, de ter, enfim, isso que vemos aí nas inscrições, já desde os primeiros registros, muito diferente de outras substâncias que não vem ao caso, né, não vamos discutir nesse curso todas as outras substâncias psicoativas que estiveram presentes sempre na história da humanidade, assim como o álcool, mas é algo muito diferente de outras, que a gente não encontra registros de problemas, registros, né, desse tipo de admoestações para outros tipos de substâncias. E já com o álcool podemos ver isso. Desde o começo foi uma substância problemática. Desde o começo trouxe prejuízo e teve um potencial de abuso, né, ou de uso nocivo, mas de abuso no sentido de exagero, de passar do ponto até ter prejuízos já
né, desde o começo, desde as suas, né, primeiras aparições assim na história da sociedade, certo? Vamos continuar um pouquinho aqui com essa história. Já na Babilônia, no século XVIII antes de Cristo, estamos pulando aqui em dois séculos, o Código Hammurabi, que era uma das mais antigas, vamos dizer assim, os códigos legais, né, constituições ou legislações da história, protegia os bebedores de cerveja e de vinho. E olha que estranho isso aqui, a ordenança número 108, encontrada nos registros do Código Hammurabi mandava afogar, né, o taverneiro que rebaixasse a qualidade da bebida. Ou seja, protegia o bebedor, né, protegia a pessoa que estava bebendo e punia o dono de taberna, né, que batizasse, vamos dizer assim, a bebida, né. Isso é um dado muito controverso que pode ser interpretado de várias formas, né. A gente pode colocar desde, por exemplo, né, uma ação que a gente poderia comparar, né, com o que a gente tem hoje da verdadeira redução de danos, que envolve a proteção do usuário para ter o consumo de uma substância, né, de melhor qualidade, que produza menos problemas, além dos que já produzem naturalmente, né, até também a questão do fomento à bebida e da concepção de cada legislador sobre a representação da bebida, da substância. Mas vamos ver ao longo dessa primeira aula e da próxima como todas as substâncias, e o álcool também, sempre estiveram imersas num universo muito moralista. Tudo que foi pensado, discutido, legislado em torno do álcool e das outras substâncias sempre teve, né, um peso moral muito grande, e por isso vamos ver ao longo da história, né, movimentos muito pendulares, né, que vão de um lado para o outro, como acabamos de ver aqui, da proibição e do desaconselhamento, né, do consumo para a proteção do consumidor, ou como vimos no início, a recomendação de consumo para lactentes. Então, né, são substâncias muito controversas e que são substâncias que sempre tiveram, né, essa dificuldade de separação social entre o que eram questões morais e religiosas sobre o comportamento do consumo e aquilo que era de fato mais de cunho científico sobre, né, a substância e os efeitos propriamente. Claro que aqui estamos falando de uma época em que ainda não existia, né, um modelo científico estabelecido, porém sim existiam códigos morais muito bem estruturados, né? Então, isso contribuía para a legislação pendular, como estamos vendo aqui. Na Grécia Antiga, já um pouquinho mais recentemente, entre os séculos V e IV a.C., olha aqui discussão que justamente traz essa questão que eu acabo de falar da ambiguidade e da dicotomia. Os filósofos discutiam se o álcool tinha sido dado aos humanos para o seu bem ou para enlouquecê-los. Ou seja, era uma substância que ele tinha um potencial, né, muito dicotômico, muito ambíguo, né, algo que poderia ser o melhor, que poderia contribuir com o desenvolvimento, né, ou como vimos aí com o Baco e o Dionísio, né, com relaxamento, com desfrute, com as festas, né, ou poderia também levar, né, o homem à loucura. E uma questão muito interessante, também pegando mais uma cultura milenar e muito representativa, na Índia a palavra sura, que é a palavra álcool em sânscrito, que é o idioma da Índia, simboliza falsidade, miséria e trevas. Né? Aqui vemos a palavra, né, para isso, onde está o livro, né, em que isso aparece, o Satapatha Brahmana. Então vemos também, né, essa ambiguidade
do conceito, né? Como se usa a mesma palavra, né? Para o sagrado e para o problemático, né? Para o sagrado e para o, né, enlouquecedor, como vemos aí na Grécia Antiga, né? Os filósofos discutindo sobre essa questão, que realmente, né, era algo que trazia grande dificuldade de compreensão e de contextualização para entender, né, o quanto que isso era um problema, quanto que isso era uma bênção, né, ou como isso, quanto isso era uma possibilidade dentro do cenário, né, da, da cultura. E isso variou muito de uma cultura para outra, como dissemos, né, e fez com que o álcool adquirisse diversas percepções dentro da sociedade. Aqui, por exemplo, já vemos que mais recentemente ainda, na Idade Média, o castigo já começou a ser uma das formas de lidar com as pessoas, né, que tinham, né, esse hábito ou esse problema da bebida mais permanente. Aqui nós vemos, por exemplo, né, no canto superior esquerdo, uma cena, né, de pessoas bebendo em casa, num cenário que parece aparentemente bastante problemático. Isso é uma cena bastante recorrente na arte medieval. E nós vemos aqui, então, no outro canto superior direito, né, alguns elementos que eram utilizados, né, aqui para punir os ébrios. Nós vemos aqui, né, embaixo também a punição ao ébrio no século XIII, isso também, né, elementos de punição que os bêbados, né, acabavam ficando presos de alguma maneira, né. E o castigo foi uma das primeiras formas de lidar com o problema do álcool na história. Tá? E aqui no canto inferior direito nós vemos um monge no mosteiro, né, justamente extraindo provavelmente vinho, né, de um tonel, o que era bastante interessante, isso porque os mosteiros eram lugares em que mais se produzia bebida alcoólica, né, e muitas vezes era dos mosteiros, ou pelo menos da religião, de onde mais surgiam, né, as diretrizes morais que levavam à punição dos ébrios, né, dos bêbados. Essa cena que estamos mostrando aqui da Idade Média é extremamente representativa, né? Vamos ver ela mais de perto de novo, pelo seguinte: esse modelo punitivo perante a pessoa que estava tendo problemas, né, com uma substância como o álcool, é um modelo que ele se perpetuou até os dias de hoje. É um modelo que deu lugar depois, mais recentemente, no século XVIII, XIX, que se chamou de tratamento moral. E essa forma de lidar com álcool, ou com o consumo, ou com o comportamento, né, nocivo para o ser humano, de uma maneira moralista, esse modelo produziu muito problema ao longo da história nas sociedades, porque, primeiro, como vamos ver também, os modelos punitivos que lidaram com o consumo de substâncias de uma maneira punitiva, como vemos aqui os castigos, eles não funcionaram. E vamos ver isso ao longo dessa aula também, eles não foram adiante, ou seja, continuaram acontecendo, né, os modelos punitivos, mas nunca resolveram o problema, e principalmente criaram o conceito de que o problema era, de alguma maneira, né, essa falta de caráter do indivíduo, certo? Vamos ver aqui mais uma imagem de punições já mais recentemente, né? Nós vamos ver que castigos diversos, como tratamentos de choque, né, esse que acabamos de ver, e agora mais recentemente, séculos XVIII e XIX, foram métodos longamente utilizados ao longo da história para combater o alcoolismo. Aqui vemos, por exemplo, o pylori, que era utilizado para castigar bêbados no Reino Unido até, olha, 1847. Não estamos falando de um período tão distante. E aqui a banheira, uma técnica utilizada para conter surtos psicóticos e as crises de alcoolismo, que deixava, né, a pessoa em surto ou em crise dentro de um banho de água, né, que normalmente ia se alternando, né, de gelada para fervente praticamente, né, e com um jato de água na cabeça permanente, né, e obviamente a pessoa saía do surto porque
acabava entrando em outro problema relacionado, né, com a condição que estava se apresentando para ele. De fato, é muito difícil entender que esses movimentos que hoje podem nos chocar, nossa, mas vai punir uma pessoa porque bebe, vai prender ela na cabeça, nas mãos, como estamos vendo aí no pilório, vai fazer algo tão desumano como essa questão da banheira, que depois, inclusive, né, foi um dos estandartes da reforma psiquiátrica já no século XX, né, acabar com esse tipo de conduta em relação às pessoas que tinham problemas com substâncias ou às pessoas, né, que tinham transtornos mentais. Mas, lamentavelmente, né, vamos ver ao longo dessa aula que esse modelo, esse padrão de comportamento, de suposto tratamento na base da punição, ele se perpetuou, ele continua até hoje. Nós vamos ver ao longo dos passos isso também, principalmente no sexto passo, em que aparece o conceito de defeito de caráter. Nós vamos ver como esse conceito ele já há muito tempo está ultrapassado, embora principalmente no meio, né, das comunidades terapêuticas, dos grupos de mútua ajuda, se utilize muito até hoje, né, a ideia do defeito de caráter como centro de todo o processo, né? Tem muita gente que entende o processo de recuperação como a retirada dos defeitos de caráter, né? Tem muitas comunidades terapêuticas que estruturam o seu programa de tratamento em volta dos defeitos de caráter, e vocês vão descobrir aqui, né, ou vai entender que defeito de caráter não existe. É um conceito anacrônico, um conceito, né, que já está muito ultrapassado, que não deveria ser mais utilizado e que somente trouxe problemas dentro do processo, né, da estruturação dos modelos de tratamento. Tá? Eu não vou aprofundar, obviamente, nesse momento, porque vamos chegar a isso no sexto passo. Espero que vocês cheguem até lá logo para conseguir entender melhor essa questão. Tá? Então, vamos parar aqui essa primeira parte da aula e logo já continuamos então com essa sequência histórica do álcool na história da cultura e da humanidade.